Bom dia! Nós estamos no ar aqui para apresentarmos hoje para vocês, nesta live, este que é mais do que um livro da Editora Fiel, do Ministério Fiel. Isso aqui é um projeto multiplataforma, um projeto online em parceria com o Ministério True for Life, de Alistair Begg. E este livro aqui que está nas minhas mãos é um devocional diário, um projeto que também está disponível num desses canais, Fiel Devocional, em áudio e vídeo, no YouTube. Nós também temos os textos disponíveis no Voltemos ao Evangelho. E nós também temos o devocional. Provavelmente todos vocês já conhecem. Mas hoje nós vamos apresentar este recurso final, assim digamos, que é o livro Verdade para a Vida. Espero que todos estejam me ouvindo. Tá todo mundo me ouvindo certinho? A equipe me dá ok? Ok, então. Então hoje eu vou mostrar para vocês na prática como que nós podemos extrair o melhor do devocional Verdade para a Vida de Alistair Begg. Então, se você já comprou o livro, nós lançamos o livro ontem, então poucas pessoas compraram o livro, mas as participantes da Conferência Fiel Mulheres deste ano ganharam um livro desse. Então, se você tem o livro, abra o seu livro nesse momento, no dia 9 de abril, Nome sobre todo nome, é o título. Você também pode acessar esse texto você encontra no Voltemos ao Evangelho e vai lá no menu Devocionais, que você pode encontrar o Verdade para a Vida lá, e o texto Nome sobre todo nome já está postado, e você também consegue encontrar esse texto na descrição do episódio no YouTube também. Então, existem várias maneiras aí de você estar acessando este conteúdo. Então, eu vou ler o devocional de hoje junto com vocês. Depois vou mostrar como se utiliza um recurso muito interessante nesse devocional. Porque, irmãos, a gente não quer apenas que vocês só leiam o conteúdo que está aqui. Claro que se você só tiver tempo no seu dia para ler o conteúdo do livro, não tem problema nenhum. Mas digamos que há algo além, há algo para você se aprofundar mais na palavra de Deus, se aprofundar mais na sua devoção a Deus, e após a leitura eu vou estar mostrando isso para vocês. Então, vamos à leitura de 9 de abril, Nome sobre todo nome. O texto de ponto de partida, e o Alistair Begg sempre começa com um texto bíblico, se encontra em Filipenses capítulo 2, versículos de 8 a 9, que diz assim: achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Filipenses 2, de 8 a 9. Você está com o seu café aí? Um cafezinho é excelente para acompanhar qualquer devocional, hein? Em certo sentido, o melhor resumo da mensagem da Bíblia e a verdade mais fundamental neste universo é simplesmente esta: Jesus Cristo é o Senhor. A maioria dos teólogos concordam que o nome a que Paulo se refere no versículo 9 só pode ser Senhor, como ele diz em Filipenses 2:11. Aqui a palavra grega para Senhor é Kyrios, que também é usada como a tradução do nome divino de Deus, Yahvé, mais de 6.000 vezes na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento. O nome que é traduzido na maioria das Bíblias inglesas hoje como Senhor, palavra Lord. No nosso caso, irmãos, vocês podem ver isso nas nossas Bíblias, que é quando aparece a palavra Senhor com todas as letras em maiúsculo. Geralmente está se referindo a essa expressão em hebraico, Yahvé. O uso implícito de Paulo do nome divino de Deus enfatiza a divindade de Jesus. Logo, depois de nos lembrar da humilhação de Jesus durante o seu tempo na terra. Composta por 4 consoantes, que seria o equivalente ao Y, o H, o W e o H novamente, Yahvé é basicamente impronunciável em hebraico. E isso é proposital, pois os judeus não se atreviam a levar esse nome divino de Deus aos seus lábios. No entanto, Yahvé, o Deus indescritível, veio à terra como Cristo encarnado e se revelou a homens e mulheres. Ele foi humildemente para a cruz e então foi elevado ao lugar mais alto, seu lugar de direito, e recebeu esse nome acima de todo nome.
diz um comentador, ele mudou o nome inefável para um nome pronunciável pelo homem e desejável para todo mundo. Naquele que leva esse nome, a majestade de Deus está revestida com vestes de misericórdia. A profecia do Antigo Testamento reforça essa ideia vez após vez. Em Isaías 45, Deus dá uma descrição que se aplica exclusivamente a si mesmo. Não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. Paulo, antes um oponente agressivo de Cristo e de seus seguidores, aplica essa descrição exata a Cristo, fazendo uma declaração impressionante da deidade de Jesus. Ele aponta que Jesus foi exaltado publicamente à posição que era legitimamente sua, mesmo antes de vir à terra e sofrer a humilhação em nosso lugar. Ele, Cristo, está agora sentado à destra do Pai. Sua majestade, portanto, agora pode ser vista por todos que o conhecem como Salvador. A sua identidade é clara e inquestionável. Deus é o único Salvador, e Jesus é esse Salvador de quem foi falado, que lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles, como vemos em Mateus 1:21. Anos depois de Paulo ter tido seus olhos abertos para a verdade sobre quem Jesus é, ainda podemos perceber um senso de reverência admirada e de amor em suas palavras para os filipenses. Jesus Cristo é o Senhor. Ele possui o nome acima de todos os nomes. Paulo nunca permitiu ter familiaridade com essa verdade a ponto de produzir complacência a respeito disso. Nem nós devemos permiti-lo. Pare agora e deixe que cada palavra o impulsione a um louvor admirado a este homem, Jesus, o Salvador do seu povo. Cristo, o Rei há muito tempo prometido. É o Senhor, o indescritível, revelado Deus. E você pode chamá-lo também, como Hebreus 2:11 nos diz, de irmão. É isso, meus irmãos, o devocional de hoje, nome sobre todo nome. Então, como eu adiantei para os irmãos no começo, que há também um outro recurso além dessa reflexão, que seria uma leitura complementar com um chamado a 3 reflexões, a 3 níveis de reflexão. Então, após a leitura do seu devocional, você encontrará, vou colocar aqui na câmera, você encontrará essa leitura bíblica complementar aqui indicada. Geralmente pode ser o mesmo texto em que o autor iniciou o devocional, ou pode ser uma expansão daquele texto, mais versículos daquele texto, ou pode ser também um outro texto bíblico do mesmo tema, do mesmo assunto, para expandir, para aprofundar o seu devocional. E também tem 3 ícones, vocês estão conseguindo ver? Tem 3 ícones aqui, um ícone que é de uma cabeça, né, que está simbolizando a mente, um ícone de um coração, simbolizando exatamente um coração, os seus sentimentos, e uma mãozinha. Então aqui o autor, o Alistair Begg, está te auxiliando a pensar diferente. Ou seja, Deus está te chamando a pensar em algo diferente, mudar o seu pensamento, a sua mente, por meio dessa reflexão do devocional do dia. Você lê o devocional, você lê o versículo do devocional, você lê a reflexão dele, depois você lê o texto bíblico, e então você chega a conclusões assim, de que maneira eu posso estar pensando errado sobre Deus, sobre a vida, sobre alguma área da minha vida e que eu preciso agora mudar este pensamento. Depois, o próximo, que seria o coração, seria como Deus ordena os nossos amores baseados nessa nova maneira de pensar. Então, que tipo de sentimentos precisam ser ordenados, ajustados, né, mudados. E também a mãozinha aqui indica o que eu posso de prático estar fazendo hoje. Então, o que Deus me chama hoje a fazer. É interessante esse alerta que ele faz de hoje, porque às vezes nós pegamos essas coisas práticas de lições da palavra de Deus, de sermões e tudo mais, e aplicamos a algum hábito que precisa ser mudado, né, alguma atitude que precisa ser mudada, mas ainda assim acaba sendo algo abstrato. Mesmo na intenção de ser prático, acaba sendo algo abstrato. Nós precisamos ser pessoas mais amorosas, né? De certa forma isso é prático, mas isso pode acabar ficando também no mundo das ideias.
Então o Begg ele é bem incisivo em relação a isso, de que o que Deus está te chamando hoje a mudar. Então, hoje, como é uma nossa live especial e também nos próximos dias eu estarei com vocês, nós vamos fazer junto essas 3 reflexões. Então, primeiro de tudo, irmãos, entenda uma coisa. Não se aprende sem escrever. Muitas pessoas reclamam que assistem aulas e videoaulas, leem livros e não conseguem reter o conhecimento desses livros. Então, eu vou te dar uma dica muito importante. Tenha um caderno e uma caneta, um lápis nas suas mãos. Um caderno simples, tá bom? Nada muito sofisticado. Se você gostar, né, de canetinhas, de coisas mais sofisticadas, também não tem problema. Use a sua criatividade na sua devoção a Deus. Mas eu não sou nem um pouco desses criativos, né? Ou quem está aqui comigo nos bastidores é o pessoal do marketing, eles são super criativos, mas não é muito a minha área. Então, eu peguei um caderno simples e escrevi com uma caneta simples. Então, faça isso também. Você quer reter qualquer tipo de conhecimento? Escreva as suas compreensões sobre o que você está aprendendo, lendo ou assistindo. E você vai extrair o que há de melhor neste livro, o Ministério Fiel, Verdade para a Vida, do Alistair Begg, se você tiver um papel e uma caneta na mão. Então, tenha o papel e a caneta na mão, primeira coisa. E agora nós vamos para o texto bíblico proposto para esse aprofundamento, para que a gente possa ter então essas 3 reflexões. Este texto se encontra em Apocalipse 1, de 9 a 20. Então, abra sua Bíblia. Assim, nossa, mas nós estamos em Filipenses e nós vamos para Apocalipse, né? Vamos, calma. Fica calmo que nós encontraremos aí a relação entre esses textos. Então, Apocalipse 1, de 9 a 20. É aquele texto que eu mostrei para vocês que está bem no final ali da reflexão. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu vou tomar o meu café aqui. Espero que você já tenha encontrado. Vamos então à leitura. Apocalipse 1, de 9 a 20. Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Preste atenção neste versículo. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, irmãos, vamos lá à reflexão. Lembrando que hoje nós aprendemos, né, o Begg nos ensinou, o quanto Cristo vai do pó à glória. Jesus vai da humilhação à glorificação, deixando claro a nós que ele é, sim, um exemplo a ser seguido como ser humano, mas ele é muito mais também do que um exemplo. Ele é o próprio Deus encarnado. Jesus é Deus a ser adorado.
E na leitura complementar nós vimos que João nos conta um relato de uma visão gloriosa que ele teve, cheio de detalhes e coisas interessantes, irmãos. Tem muitos detalhes, muitas coisas interessantes aqui que nós precisaríamos de um especialista, que eu não sou em Apocalipse, para explicar detalhe por detalhe. Mas muitas das vezes, irmãos, para uma leitura devocional, nós precisamos focar naquilo que é mais evidente no texto. E o que eu queria destacar com vocês é o que de prático tem nesse texto. O que de prático tem nesse texto é o verso 17, que diz que João caiu em adoração a Jesus. Então, meus irmãos, toda vez que nos deslumbrarmos com o que podemos ver de Jesus, é porque ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Nós devemos, ao olhar, ao descobrir as muitas glórias de Cristo, né, ao vermos Jesus Cristo nas Escrituras, nós precisamos nos dobrar diante dele, porque ele deve ser essa nossa primeira reação, adorar a Jesus Cristo, porque ele é o nome que é sobre todo nome. Então, quando vemos isso de Filipenses, que Jesus ele é tanto um exemplo de humildade, quanto Deus glorificado, o nome que é sobre todo nome, adore ao Senhor Jesus. Renda graças ao Senhor Jesus. Então, de que maneira Deus nos chama a pensar? Lembra que dos 3 ícones, o primeiro é de que maneira Deus nos chama a pensar diferente. Deus nos chama a pensar de maneira que Jesus é Senhor sobre tudo e todos. Cristo, ele é supremo. Nós temos diversas expressões para falarmos sobre a proximidade de Cristo com nós. Ele é o nosso amigo, ele é o nosso conselheiro. Ele realmente, Cristo está perto de nós, irmãos. Cristo é o nosso irmão, mas Cristo também é Senhor. Jesus Cristo também é Rei sobre tudo e sobre todos. E nós precisamos ter isso nas nossas mentes. Que Jesus, ao mesmo tempo que ele é tão próximo de nós, ele também está acima de nós. E ele é o nome que é sobre todo nome. E pensar assim faz com que nós venhamos a nos submeter mais e mais a Jesus Cristo. E também Deus, de que maneira Deus ordena que nós mudemos os nossos amores, ordenemos os nossos amores. Como as nossas afeições podem ser mudadas agora que estamos sendo levados a pensar nessa supremacia do nome de Jesus Cristo. Que Deus ordena os nossos amores a aplicarmos nosso coração e vermos as belezas da glória de Cristo. Nós devemos valorizar a Jesus. Nós devemos gastar a energia do nosso coração pensando em Jesus e o admirando, o adorando. O adore, caia em terra e adore a Jesus Cristo acima de tudo. Tenha a Jesus Cristo como o seu maior tesouro. Quando os seus amores, as suas afeições começarem a estar muito voltadas às coisas deste mundo, àquilo que não é eterno, redirecione as suas afeições a Cristo e as muitas glórias do Cordeiro de Deus. E agora, de que maneira Jesus te chama hoje a mudar? O que hoje Deus está falando para você? O que fazer diante agora dessa mudança de mente e coração? Adore ao Senhor. Renda a Jesus Cristo a glória devida ao nome dele. Renda a glória devida ao nome dele. Veja Jesus em tudo. Você está agora sentado na sua mesa, você está tomando o seu café. Às vezes você pode achar que você não tem nada a agradecer, não tem nenhum motivo de bom na sua vida. Você tem a Cristo, você não está no inferno. Você está sentado assistindo isso, tendo uma oportunidade de refletir mais em Jesus, está aí tomando o seu café, está vestido. Você pode estar passando por diversos problemas e eu não quero que você entenda que eu estou dizendo que você tem que ignorar as coisas que você está passando. Mas há algo a se fazer nesse momento. Jesus está diante de você, então o adore, renda graças ao Senhor. Louve a Jesus Cristo porque ele é digno de toda a honra e louvor. Então, meus irmãos, adoração também é algo prático. Se nós gastássemos mais da nossa energia, mais do nosso tempo em realmente voltarmos a nossa atenção a Jesus e adorá-lo por tudo aquilo que ele é, com toda certeza viveríamos de uma maneira que glorifica mais a Deus. Então é isso, meus irmãos. Este foi o devocional de hoje.
Espero ter sido claro com vocês ao falar sobre as 3 reflexões propostas: maneira de pensar, maneira de sentir, as afeições do coração e também a prática de vida. Como disse, nós temos disponível todo esse material em áudio, vídeo, em texto, em Libras online, mas ontem nós fizemos o lançamento deste livro, então corre lá para a nossa loja ou para algum de nossos revendedores, adquira já, aproveite que nós estamos com preço especial de lançamento. Estamos com quanto por cento de desconto? 30%? 35% de desconto, um desconto que é um pouco além aí do que costumamos aplicar. É um livro com um material, um acabamento muito bom. Os irmãos podem ver num vídeo anterior, publicado no Instagram da Editora Fiel, um cheirando o livro desse livro aqui, onde a gente mostra o material utilizado, né, os recursos e tudo mais. Então, extraia o melhor deste projeto e adquira já o seu exemplar. Vejo vocês nos próximos dias. Que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês possam cada vez mais buscar essa verdade para a vida, que é Jesus Cristo encontrado em sua palavra. Deus abençoe. Tchau, tchau.